Sexta-feira, por um milagre inesperado, tô cansada, então decidi ficar em casa hoje, descansando o corpinho. Até que eu tive a infelicidade de ouvir os áudios vazados de um grupo de amigos do Arthur Duval falando sobre as ucranianas, né? De como é interessante para ele ali a questão sexual. E por que eu decidi gravar sem maquiagem, sem tripé, sem iluminação e por que isso é tão importante? Eu fiquei aqui me perguntando aonde estava a gravidade desse áudio, de por que eu me senti tão machucada ouvindo ele. E aqui eu vou deixar muito claro que não tem absolutamente nada a ver com posição política, até porque eu odeio todas elas. Mas vamos lá. Para quem não ouviu o áudio, sugiro que ouça para entender melhor o assunto, a gravidade do assunto. Mas, em resumo, ele tá dizendo, contando pros amigos ali, como um moleque, né, super imaturo, e isso é direito dele, ser imaturo, com quantos anos ele diz que tem 35 no áudio, direito dele continuar sendo imaturo até os 60, 80, conheço vários assim, mas essa não é a questão, né? Ele ser imaturo não é a questão, apesar de ser um pouco problemático, porque ele é um político. E as pessoas no poder deveriam ser um pouco mais maduras, mas não vou entrar nesse mérito agora. A questão é que chega num ponto do áudio que ele diz sobre como as ucranianas são fáceis, são lindas, e realmente são, né? Mas como elas são fáceis, como elas dão em cima deles, e que inclusive ele já vai comprar a passagem assim que essa guerra acabar, para voltar para lá, para fazer o turismo de pegar loiras, como o amigo dele já ensinou ele a fazer. E aí ele solta uma frase muito interessante. Primeiro que ele já diz que é para ir para o interior, não é para ir para cidades mais badaladas, porque as meninas são mais inocentes. E outra coisa que ele diz que é muito importante, aliás, a que mais me doeu é que elas são fáceis porque elas são pobres. As ucranianas são fáceis porque elas são pobres. Porque em São Paulo, onde o Arthur mora, jamais que uma moça daquela daria bola para ele. Por que isso é tão grave? Vamos conversar sobre isso, né? Foi exatamente desse jeito que os portugueses pensaram quando chegaram aqui e encontraram as Índias. Foi exatamente desse jeito que os senhores dos escravos e quem não era escravizado olhava para as escravas e abusavam delas porque elas eram fáceis. É exatamente desse jeito que o turismo sexual acontece todos os dias com as crianças nos interiores do Brasil, nas cidades pobres do Brasil, onde as pessoas não têm o que comer e as crianças se vendem ou vendem-se as crianças porque elas são pobres e fáceis. Então, é uma fala muito cruel. O cara saiu do país, segundo ele fez, né, ações ali importantes para a situação que eles estão passando, mas o cara foi para um país em guerra, onde ele já sabe que as pessoas são pobres e numa situação de ainda mais vulnerabilidade, ele tá olhando para essas mulheres com vantagem, em como ele pode ter vantagem em relação à situação delas. É por isso que é tão grave essa situação. A gente tá numa época em que não basta só aparecer, a gente tem que ser. Porque quando a gente não é
o que a gente parece, a casa cai, a máscara quebra e não tem muito como voltar atrás. De novo, ele tem todo o direito de ser babaca, mas é um babaca que tá no poder. E é uma visão muito, muito cruel de pessoas vulneráveis. Eu não tô dizendo nem por ser mulheres, são pessoas vulneráveis. Então, antes que você pense em defender porque ele foi lá fazer uma ação boa, lembre que não dá pra esconder quem a gente é por muito tempo. E às vezes, defeito todo mundo tem. Mas quando o seu defeito se aproveita de uma vulnerabilidade tão grande, é crueldade. Precisava falar isso pra vocês. Desculpa o desabafo, é que realmente 2022, né, galera? Já tava na hora de aprender alguma coisa diferente, já tava na hora de ser diferente, né? Que Deus nos proteja e que máscaras caiam cada vez mais, para que a gente saiba escolher com sabedoria, porque no final quem escolhe por nós são essas pessoas que pensam em vulnerabilidades como vantagem. E a gente precisa escolher melhor quem representa a gente. Todos os que representam a gente. Fiquem bem. Desculpa pela sexta-feira pesada. Mas é isso. Vamos ficar de olho. Um beijo. Tchau, tchau.